Olá, sejam bem-vindos ao CETEPS. Meu nome é Eduardo Brandão, sou advogado, LLM em Direito Empresarial pela FGV e pós-graduando em Direito Administrativo pela PUC Minas. E hoje, na matéria Introdução ao Estudo do Direito, nós vamos estudar sobre os fundamentos de direito e conhecimento do direito. Inicialmente, é importante nós termos conhecimento da evolução histórica. Primeiramente, nós tivemos a doutrina justnaturalista, que ela considerava que o direito era estritamente material, tendo em vista que o direito positivo, para que fosse válido, deveria estar em conformidade com os preceitos do direito natural. Ou seja, como nós explicamos nas aulas anteriores, o direito material é aquele direito que existe independentemente de estar positivado. E esse direito é defendido pelo justnaturalismo. E essa concepção do direito, ela só se sustentava porque na época, no território em que era aplicada, no território em que era estudada essa teoria do justnaturalismo, existia uma certa homogeneidade da população, uma homogeneidade moral da sociedade, ou seja, as crenças eram as mesmas, os costumes, visões de mundos partilhados, e essas questões morais, elas eram dogmáticas e absolutas, ou seja, não suportavam discussões, não suportavam debates com relação ao que era certo e o que era errado. Então, o justnaturalismo ele não é possível ser aplicado hoje em dia por causa da heterogeneidade do nosso direito, da nossa sociedade. Nós temos uma sociedade que ao longo do tempo ela foi evoluindo, foram surgindo novas crenças. Atualmente existe um intercâmbio cultural muito grande. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos uma comunidade japonesa muito grande, italiana, árabe. Então, tudo isso gera um certo heterogeneidade no que cada um tem como moral. As crenças são diferentes, as visões de mundo são diferentes e o próprio conceito de moral, o que é ético, é diferente. Cada um pensa de uma forma diferente. E o justnaturalismo ele sucumbiu com a ascensão da escola de exegese, e a escola de exegese ela foi superada pela escola histórica, que foi superada posteriormente pelo positivo jurídico. E tudo isso foi devido à pluralidade de características de uma nova sociedade que se tomou. Ou seja, como houve uma ampliação das pessoas que existiam na época, diferentes crenças, diferentes visões de mundo, principalmente na época do Império Romano, em que a Roma conseguiu conquistar um vasto território e houve um intercâmbio entre várias culturas, entre várias ideias, houve uma necessidade de superação do justnaturalismo. A escola da exegese, ela teve como marco o Código Napoleônico de 1804 e, segundo ela, o direito tinha que se reduzir à lei escrita. Isso era para gerar uma segurança jurídica. O que acontece? Quando você tinha, na antiguidade, discussões sobre o que era direito, você tinha os aplicadores da lei, principalmente em Roma, que a jurisprudência era muito forte, a noção de direito, a aplicação do direito em cada caso variava de quem era o intérprete da lei. Você não tinha uma segurança jurídica. Existia até uma crítica falando o seguinte: se você tivesse um julgador que soubesse utilizar muito bem a argumentação jurídica, ele poderia defender que qualquer coisa é certa. E já nessa evolução histórica, nós tivemos a exegese no sentido de que o direito tinha que reduzir a lei escrita para prever todos os princípios superiores, eternos, uniformes, permanentes e imutáveis, sustentados pela escola justnaturalista. Ou seja, você pegava todo aquele conhecimento da escola justnaturalista e você reduzia eles à lei escrita. Então, eles entendiam que já havia o respeito àquelas noções justnaturalistas e que elas eram reduzidas à lei escrita e que a lei escrita ela é uma obra jurídica perfeita, completa e ela abarcava o verdadeiro direito, ou seja, ela é uma reprodução escrita dos valores absolutos da justiça e do direito natural esculpidos na vontade do legislador. Essa também foi uma escola que foi superada, porque qual que era o grande problema? Nós sabemos que a lei ela não é completa, ela não abarca todos os problemas da sociedade, ela não tem solução para tudo. Então, essa escola foi superada por causa disso, porque não basta você ter a lei ela não é suficiente para superar, para analisar todas as condutas praticadas pela sociedade. E nessa época, nessa escola, o juiz ele teve um papel reduzido de burocrático aplicador das leis, ou seja,
o juiz ele tinha que aplicar a lei ao caso, ou seja, não havia aquele papel criativo, o juiz não tinha um papel criativo, ele não tinha uma possibilidade de ir além do que dizia a lei, o que acontece atualmente. O juiz ele ficava preso a aplicar a lei ao caso concreto, ou seja, ele somente exercia uma atividade meramente silogística, ou seja, você tinha o fato maior, que era a lei, o fato menor, que era o fato em si, e nós tínhamos uma conclusão. Então, essa era a estrutura lógica do argumento. Ele ainda é utilizado hoje em dia, só que o juiz ele só poderia usar como fato maior a lei. Depois, essa escola ela foi contestada pela escola histórica. A escola histórica ela entendeu que não existe um direito geral e universal, porque cada povo, cada época teria o seu próprio direito, resultando da evolução histórica de seus usos, costumes e tradições. Ou seja, a escola histórica ela contesta a escola da exegese, que positivava aquelas normas de direito natural, porque cada povo, em cada época, possui uma mentalidade diferente. A concepção jurídica, tudo será diferente, o direito será diferente em cada época. No próprio Brasil, nós temos leis que ainda estão vigentes, que já foram superadas pela nossa atual sociedade. Nós temos no Código Penal o crime de adultério. Só que esse crime de adultério, ao longo do tempo, ele não foi sendo mais aplicado. Ele caiu em desuso. Além disso, os defensores dessa escola, eles se esforçaram em defender que o direito era um produto histórico, ou seja, ele era produzido a partir da história e ele era permanente, ele sempre era sujeito a uma permanente e natural evolução e ele não era estabelecido de forma arbitrária pela vontade dos homens, principalmente os homens que detêm o poder, e nem era emanado de Deus, mas sim pela consciência coletiva do povo. Essa questão de não é emanado de Deus porque na antiguidade o legislador, o rei, o imperador, para fazer valer a sua lei, ela falava que as leis eram emanadas de Deus. Então Deus teria produzido aquela lei e a pessoa seria punida se ela não obedecesse aquela lei, o que gerava um fundado temor nessas pessoas. Porque uma pessoa, quando vai praticar um crime, praticar um ato ilegal, um ato ilícito, ela pensa na sua punição. Muitas vezes ela pensa que se ela for punida de tal forma, ela vai evitar, nesse sentido, ela evita de praticar o crime. Mas nesse caso eles falavam que partia de Deus, até para dar mais força à legislação, porque daí a pessoa tinha um fundado temor de sofrer uma punição por transgredir aquela legislação. Nós temos também, na escola histórica, que a regra jurídica ela não é pronta e acabada, ou seja, ela está sempre suscetível a uma interpretação mais ampla do que é defendida na escola da exegese, ou seja, você tem a legislação e a legislação ela pode ser interpretada de forma diferente. Como tem aquele exemplo que eu dei em outra aula, é o que acontece, por exemplo, se nós formos a uma praia e tiver uma placa falando que é proibido usar biquíni. Antigamente, nos anos de 1900, 1800, você vê uma placa daquela, você entendia que você não poderia usar biquíni, você tinha que estar totalmente trajado. Atualmente, em 2020, uma placa dessa, se vista por uma pessoa, a pessoa vai imaginar que é uma praia de nudismo, porque mudou a moral e os costumes da população. Nós temos atualmente uma visão mais liberal, uma visão menos tradicional dos costumes. E nesse caso, ao intérprete, ao juiz, foi imputada, além da função de esclarecimento dos ditames legais, a promoção de sua contextualização aos interesses e necessidades sociais. Ou seja, contextualizar é trazer para a atualidade. O julgador, quando ele for analisar, for aplicar a lei ao caso, ele vai contextualizar, pensar com base na nossa sociedade atual, com a nossa realidade atual, qual é a melhor aplicação desse direito. E daí ele vai desvendar como que o legislador ele agiria caso estivesse no seu lugar para solucionar esse caso que foi colocado sobre a sua tutela. Daí já no século XX nós tivemos o positivo jurídico, que ele também apresentou uma teoria diversa da legalista que era sustentada pela escola da exegese, porque, e segundo ele, havia uma separação entre o direito e a moral, ou seja, o direito ele teria que ser desvinculado da moral, porque a moral é um conceito que varia de uma pessoa para outra e o direito deveria ser neutro,
como uma estrutura lógico-formal. Então, esse positivismo jurídico ele visava proteger as pessoas para que elas não fossem julgadas de acordo com a moral, mas sim com o direito em si, com base numa neutralidade, uma legislação que fosse aplicada a diversas pessoas que possuem morais, costumes e crenças diferentes. Além disso, o positivismo jurídico ele inadmite que qualquer conteúdo seja considerado como direito. Ou seja, apesar de ampliar o que é considerado direito, ele não admite que qualquer coisa seja considerada como direito. E por isso, nessa escola entende-se que o preenchimento das lacunas ela está vinculado, ou seja, a interpretação autêntica à atuação do órgão jurídico aplicador do direito, ou seja, para você aplicar, para você suprir uma lacuna na lei, para você preencher essa lacuna, você precisa da atuação do órgão judiciário e esse órgão judiciário terá a sua atuação vinculada, terá que obedecer alguns preceitos para implementar essa resposta a alguma questão que não possui previsão legal. E essa forma normativa ela é definidora de um padrão de conduta como modelo obrigatório, de modo que o precedente se apresenta como uma referência de conduta. Ou seja, a legislação ela é uma norma de conduta, padrão de conduta de forma obrigatória, e já a jurisprudência ela é um referencial de conduta. Pessoal, muito obrigado pela atenção de hoje, agradeço a todos. Hoje nós estudamos sobre os fundamentos e o conhecimento do direito, as principais escolas e a sua evolução histórica. Na próxima aula nós estudaremos um pouco mais sobre os fundamentos, o que fundamenta o fundamento do direito, e aí espero todos vocês. Muito obrigado, abraço.